Eles eram menores. Essa simples e brutal constatação, feita no campo de batalha, revelaria o segredo mais sombrio da campanha do Pacífico, algo que nem mesmo os estrategistas militares americanos haviam antecipado. Em agosto de 1942, o fuzileiro naval Robert Leckie, um jovem de 21 anos, pisou nas praias de Guadalcanal. Era o início da primeira grande ofensiva dos Estados Unidos contra o Império Japonês. Todos esperavam que a ilha, fortificada e estrategicamente vital para proteger as rotas de suprimento para a Austrália, fosse um matadouro imediato. A tensão era palpável. A expectativa era de um combate feroz a cada metro de areia. Mas, surpreendentemente, o desembarque da primeira divisão de fuzileiros navais encontrou quase nenhuma resistência. As tropas japonesas haviam recuado. O campo de pouso, objetivo primário, foi assegurado e rebatizado de Campo Henderson em menos de 48 horas. O alívio inicial, contudo, era apenas uma pausa. A verdadeira guerra estava começando no interior da selva. Leckie e seus companheiros estavam prestes a mergulhar em um inferno que se estenderia por meses, e suas observações de perto, como metralhador e batedor, revelariam uma assimetria crucial. Não era apenas a superioridade industrial ou naval que decidiria a guerra, mas sim a biologia humana. Os fuzileiros estavam prestes a descobrir que o inimigo que enfrentavam era fisicamente diferente do que imaginavam. Uma diferença de tamanho que não era uma mera estatística, mas um fator que afetaria profundamente o equipamento, a resistência, as táticas e, em última análise, as chances de sobrevivência de ambos os lados. O que eles encontrariam nos primeiros confrontos sustentados seria a prova de que a fragilidade do corpo humano, quando negligenciada pela logística, poderia ser mais fatal do que o próprio fogo inimigo. O silêncio após a tempestade é o mais perturbador. O alívio da aterrissagem sem oposição em Guadalcanal terminou abruptamente em meados de agosto, quando a Marinha Imperial Japonesa começou a desembarcar reforços. Os contra-ataques não tardaram, visando desesperadamente recapturar o Campo Henderson. O primeiro teste de fogo sustentado para os fuzileiros navais ocorreu em 21 de agosto de 1942, na Batalha do Rio Tenaru. O coronel Kiyonao Ichiki liderou cerca de 900 soldados japoneses em um assalto frontal direto contra as posições americanas bem preparadas, atravessando a barra de areia na foz do rio. Robert Leckie, posicionado com sua metralhadora, viu a eficácia brutal de um fogo defensivo coordenado. Aquele ataque foi um erro tático devastador. Ondas de infantaria japonesa foram dizimadas antes mesmo de alcançarem as trincheiras. À medida que a noite se dissipava e o tiroteio cessava, mais de 800 corpos de soldados japoneses jaziam espalhados pela praia e pela margem do rio. Naquela manhã, o horror da batalha deu lugar a uma observação macabra e clinicamente fria. Leckie, andando entre os mortos para inspecionar os danos e coletar equipamentos, foi atingido por um detalhe perturbador: a escala. Os corpos pareciam chocantemente pequenos. Os fuzileiros navais, acostumados ao tamanho de seus próprios homens, pararam e comentaram repetidamente sobre o contraste. Os uniformes japoneses pareciam cortados para jovens, e não para homens adultos em combate. Os arreios, as bandoleiras de munição e até mesmo o equipamento individual eram proporcionalmente menores que os americanos. Um inimigo que parecia normal à distância se mostrava diminuto quando Leckie estava ao lado do cadáver. Essa impressão visual era apoiada por dados que seriam compilados mais tarde. O soldado americano médio, especialmente os fuzileiros navais que tinham padrões de recrutamento ligeiramente mais altos, media cerca de 5 pés e 8 polegadas de altura e pesava em torno de 65 quilogramas. Em contraste, o soldado japonês médio media 5 pés e 3 polegadas e meia de altura e pesava entre 52 e 54 quilogramas. Uma diferença significativa de aproximadamente 11 centímetros de altura e 13 quilogramas de peso. Esses números, que poderiam parecer irrelevantes em um relatório estatístico, eram agora a realidade visível no campo de batalha. Não se tratava apenas de uma variação física normal. Era o primeiro sinal de que a infraestrutura japonesa não podia sustentar um exército em pé de igualdade com o americano. O que Leckie e os fuzileiros não sabiam era que, além de serem naturalmente menores,
Aqueles soldados que atacaram o Tenaru já estavam desnutridos antes de lançarem o assalto. A desvantagem física que observavam era apenas a ponta de um iceberg mortal. A logística japonesa, sob ataque implacável dos americanos, estava falhando, e a consequência dessa falha estava escrita na magreza dos corpos no chão. Mas como a falta de comida podia ser mais letal do que uma bala de metralhadora? O que os fuzileiros viram no rio Tenaru era, na verdade, o resultado de uma guerra travada sob o mar. Submarinos americanos e aeronaves operando do campo Henderson estavam sistematicamente estrangulando as linhas de suprimento japonesas. A logística era o inimigo invisível e o campo de batalha era o corpo humano. Um soldado japonês deveria receber cerca de 3.400 calorias por dia para sustentar o esforço de combate. Com os suprimentos cortados, muitos estavam recebendo metade disso, ou menos. A dieta era baseada em arroz branco, que oferece calorias, mas é desesperadamente pobre em vitaminas e minerais essenciais, como tiamina e vitamina C. A desnutrição começou a se manifestar rapidamente através de doenças de deficiência. O beriberi, resultado da falta de tiamina, era galopante. Seus sintomas iniciais pareciam apenas estresse de combate, fadiga, irritabilidade, dificuldade de memória. Mas, à medida que a condição progredia, surgiam a fraqueza muscular, o inchaço doloroso das pernas e, por fim, problemas cardiovasculares que levavam à morte. O corpo estava literalmente se consumindo. Registros médicos japoneses capturados confirmaram a progressão sombria. Soldados que chegavam à ilha pesando 54 ou 59 quilogramas, após 6 a 8 semanas de rações reduzidas, caíam para 45 quilogramas. Após 3 meses, perdiam a capacidade de realizar trabalho físico extenuante. Depois de 4 meses, muitos mal conseguiam caminhar devido à fraqueza e inchaço do beriberi. Os documentos registravam homens caindo para 36 quilogramas antes de sucumbirem a infecções ou complicações de ferimentos leves. Em Guadalcanal, o número final de mortos japoneses foi chocante: mais de 30 mil homens durante os 6 meses de campanha. Destes, cerca de 15 mil, metade do total, morreram de fome e doença. Menos de 5 mil morreram em combate direto com as forças americanas. A desnutrição foi um fator contribuinte na vasta maioria das mortes. A fragilidade nutricional não apenas matava silenciosamente, mas também tornava cada passo na selva um tormento e cada peça de equipamento um fardo insuportável. Se você achou essa dimensão da guerra, onde a logística vence a bala, surpreendente, deixe seu comentário abaixo. Qual batalha do Pacífico você acha que foi mais afetada pela fome? Quero ler a sua perspectiva. E se você busca entender a história militar em sua forma mais crua e honesta, eu o convido a se juntar à nossa comunidade. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever. A desvantagem física que estava matando silenciosamente os japoneses logo se tornaria um obstáculo tático em suas mãos. O corpo era o campo de batalha final para o soldado japonês. A diferença física combinada com a desnutrição transformou a carga de combate de rotina em um castigo agonizante. Para um fuzileiro naval americano bem alimentado, que pesava em média 65 quilogramas, carregar uma carga de combate de 18 a 27 quilogramas, incluindo rifle, munição, água, comida e ferramentas, representava 30 a 40% do seu peso. Para um soldado japonês, cujo peso já havia caído para 45 quilogramas devido à fome, uma carga similar significava 50 a 60% do seu peso corporal. Pense na diferença. Um americano carregava o equivalente a uma mochila pesada. Um japonês carregava o equivalente a uma pessoa nas costas. Essa disparidade na carga relativa tinha consequências imediatas. Os fuzileiros podiam manter um ritmo mais rápido, carregar mais suprimentos vitais, como água e munição, e chegavam aos objetivos com energia suficiente para lutar. Os japoneses, contudo, cansavam-se mais rapidamente, moviam-se com lentidão no terreno traiçoeiro da selva e exauriam suas últimas reservas antes mesmo de engajarem o inimigo. A selva, com suas subidas, descidas e lama profunda, penalizava o combatente mais fraco de forma implacável. Como um exército pode manter a agressividade tática quando está fisicamente esgotado antes mesmo do primeiro tiro?
Eugene Sledge, que serviu como atirador de morteiro com a primeira divisão de fuzileiros navais, documentou essa realidade com detalhes perturbadores em suas memórias. Sua experiência no inferno de Peleliu, em 1944, revelou a extensão da degradação física. A batalha, esperada para durar 4 dias, estendeu-se por 73, transformando-se em uma luta de eliminação em cristas de coral. À medida que os fuzileiros avançavam contra as posições japonesas defendidas por túneis e cavernas, Sledge começou a notar o mesmo padrão de Robert Lecky, mas em um estágio muito mais avançado. Ele encontrava soldados japoneses mortos que pareciam ter morrido de inanição, mesmo aqueles que haviam lutado ferozmente até poucas horas antes. Ribs proeminentes, braços e pernas esqueléticos, com pouca massa muscular. Sledge escreveu que alguns corpos estavam tão leves que 2 fuzileiros conseguiam carregar o que normalmente exigiria o esforço de 4 homens. Documentos capturados confirmaram que os defensores estavam operando com 1/4 das rações. O ambiente dentro das cavernas agravava o sofrimento. Temperaturas acima de 43 graus Celsius, ventilação precária e escassez de água. Os soldados estavam morrendo de desidratação e exaustão por calor, além da inanição. Como os homens podiam manter a determinação de lutar até a morte quando seus próprios corpos estavam se devorando por dentro? A determinação era inegável, mas a biologia era implacável. Essa fragilidade física logo se traduziria em limitações na forma como os japoneses usavam suas armas mais pesadas. O fardo físico imposto pela carga de combate e pela desnutrição acabaria por ditar a impossibilidade de mover o armamento vital sob fogo. As armas de apoio, essenciais para a defesa, tornaram-se um fardo insuportável para os soldados japoneses enfraquecidos. O lança-chamas M2, a ferramenta americana mais temida para desalojar defensores, pesava 68 libras, cerca de 31 quilogramas, quando estava cheio de napalm. Operar essa máquina no calor e sob fogo exigia uma força considerável. Era uma arma para fuzileiros grandes e fortes, pesando 80 quilogramas ou mais. Os japoneses tinham seus próprios lança-chamas, como o tipo 93, que eram mais leves, pesando 50 libras, 23 quilogramas, mas tinham um alcance muito menor e seu uso era limitado. A metralhadora pesada, tipo 92, o pilar de sua defesa, pesava 110 libras, 49 quilogramas, com o tripé. Robert Lecky testemunhou em Guadalcanal e Cape Gloucester a consequência direta desse peso. Uma vez que os fuzileiros identificavam e suprimiam uma posição japonesa, era extremamente raro que os defensores conseguissem mover a metralhadora para uma posição alternativa. Os soldados lutavam a partir da posição inicial até a morte. A arma, vital para a defesa, era abandonada porque era fisicamente impossível para homens de 45 quilogramas movê-la sob o estresse do combate. Essa limitação física estendeu-se até o design de suas defesas. Em Iwo Jima, o general Tadamichi Kuribayashi construiu um labirinto subterrâneo de túneis e casamatas interligadas, uma obra-prima de defesa. Mas a engenharia foi feita sob medida para o corpo japonês. Os túneis tinham uma altura média de 5 pés e 4 polegadas a 5 pés e 8 polegadas. Isso permitia que os defensores japoneses menores se movessem livremente. Contudo, os fuzileiros americanos, frequentemente mais altos, eram forçados a se curvar ou rastejar. A vantagem de mobilidade dos japoneses era significativa no subsolo. A resposta americana a esse problema tático foi brutal e direta: evitar o combate no interior dos túneis. Os engenheiros usaram bulldozers para desmoronar seções inteiras, selaram entradas com explosivos e usaram lança-chamas montados em tanques para injetar napalm e fumaça tóxica nas aberturas. O objetivo não era limpar os túneis, mas transformá-los em fornos e armadilhas mortais, onde o defensor, já fraco e desnutrido, morreria por calor e asfixia. A incapacidade dos americanos de se moverem livremente naqueles espaços forçou-os a uma tática de destruição em massa. Mas mesmo quando o combate se tornava pessoal, quando a distância desaparecia e a luta se resumia a homem contra homem, o destino era selado. A diferença física, que começou como uma estatística, tornava-se o fator decisivo no aperto final.
O que acontecia quando um soldado desnutrido de 45 quilogramas confrontava um fuzileiro bem alimentado de 77 quilogramas no escuro? A resposta estava na anatomia e na força bruta. O combate corpo a corpo, geralmente o último recurso, expunha a disparidade física com clareza brutal. Em um confronto de perto, onde a coragem e o treinamento se equilibravam, o peso e a força decidiam o resultado. Um fuzileiro naval de 77 quilogramas, bem alimentado e forte, possuía uma vantagem física esmagadora sobre um soldado japonês de 45 quilogramas, debilitado pela fome. A doutrina japonesa tentou mitigar isso. O treinamento enfatizava a perícia com a baioneta, e a lâmina japonesa era notavelmente mais longa que a americana, garantindo um pequeno ganho de alcance. Mas a técnica e o alcance eram insuficientes quando o combate se tornava uma luta física. Manuais do Corpo de Fuzileiros Navais instruíam os marines a fechar rapidamente a distância, aceitando o risco inicial para anular o alcance da baioneta e usar a superioridade de massa corporal. O peso importava, a força importava. Contudo, o choque mais profundo da disparidade física era revelado não na linha de frente, mas nos postos de primeiros socorros. As taxas de sobrevivência para soldados japoneses feridos eram drasticamente mais baixas do que para os americanos, mesmo quando recebiam tratamento médico semelhante. O corpo desnutrido não tinha reservas fisiológicas. Uma perda de sangue que um americano saudável absorveria tornava-se fatal. Infecções menores que um sistema imunológico funcional combateria tornavam-se avassaladoras. Os paramédicos da Marinha, os corpsmen, fizeram uma observação clínica perturbadora. Os feridos japoneses frequentemente necessitavam de menos morfina para o controle eficaz da dor do que os americanos com lesões comparáveis. Inicialmente, isso foi atribuído ao estoicismo ou a diferenças culturais na tolerância à dor. Mas os médicos militares logo perceberam a verdade, muito mais simples e mais cruel. As doses farmacológicas são calculadas com base no peso corporal. Um paciente de 50 quilos requer proporcionalmente menos medicamento para atingir o efeito terapêutico do que um paciente de 75 quilos. O que parecia ser uma resistência estoica à dor era, na verdade, uma evidência biológica de que o corpo estava faminto e definhando. O impacto da desnutrição era tão devastador que ferimentos triviais para um americano, como um tiro de raspão em uma extremidade, podiam levar um japonês à morte por complicações ou infecção. A fome estava matando mais eficazmente do que a munição. Ao compreenderem que a fragilidade logística japonesa era, na verdade, uma arma, os planejadores americanos não hesitaram em explorá-la. A inanição se tornou um pilar da estratégia de guerra. Mas como essa nova estratégia de guerra pela fome moldou o curso da guerra e salvou milhares de vidas americanas? A partir de 1944, o planejamento de guerra americano evoluiu para incorporar a desnutrição japonesa como um fator estratégico previsível. A inteligência militar começou a operar com base em um cronograma sombrio. Uma guarnição isolada por mais de 60 dias veria sua capacidade de combate significativamente degradada. Após 120 dias de isolamento, a fome mataria mais soldados japoneses do que a artilharia ou a infantaria americana. Essa matemática brutal sustentou a estratégia de salto de ilhas, island hopping. Em vez de assaltar todas as ilhas fortificadas, as forças americanas contornavam guarnições não essenciais. O domínio aéreo e naval era estabelecido para garantir que nenhum suprimento chegasse, e os defensores eram deixados para definhar lentamente. Era uma vitória alcançada pela inanição, poupando milhares de vidas americanas. A validade dessa tática foi confirmada pelo contraste de Tarawa, em novembro de 1943. Tarawa foi uma exceção. A guarnição japonesa estava bem suprida antes do ataque. O resultado foi um combate de 3 dias de ferocidade inacreditável, custando aos fuzileiros mais de 3.300 baixas. Forças japonesas em plena capacidade física e logística eram adversários terríveis. A lição era clara: se o suprimento fosse cortado, a resistência diminuiria. O ápice trágico desse padrão foi visto em Okinawa, em 1945. Dos 77 mil soldados japoneses,
94% morreram. Embora a cultura militar japonesa tornasse a rendição quase impensável, a condição física dos sobreviventes demonstrava que a fuga era impossível. Soldados de 45 ou 40 quilogramas, sofrendo de beriberi e exaustão, não podiam correr ou nadar para escapar do cerco. A determinação era inegável. Eles lutavam com uma ferocidade que beirava o fanatismo. Mas como pode a vontade humana superar a falha orgânica? O limite biológico havia sido atingido. Eles não morriam apenas por causa das bombas e das balas, mas porque seus corpos literalmente estavam consumindo-se. O legado da guerra no Pacífico estava escrito nos corpos emaciados dos defensores. A logística é a força de combate fundamental. O que Leck e Sled viram no Pacífico redefiniu a doutrina militar para sempre. Mas qual foi a conclusão final que esses veteranos trouxeram para o mundo sobre a verdadeira natureza da guerra e do sacrifício? Robert Leck e Eugene Sled, os fuzileiros que testemunharam a guerra de perto, sobreviveram ao Pacífico e dedicaram suas vidas a garantir que a história fosse contada sem romantismo. Eles escreveram sobre a realidade crua do combate, mas também sobre a tragédia humana que viram nos corpos de seus inimigos. A diferença física entre os combatentes, aqueles 11 centímetros de altura e 13 quilogramas de peso, era, em última análise, o sintoma visível de uma assimetria logística avassaladora. Os Estados Unidos tinham a capacidade industrial para sustentar seu exército em todo o mundo. O Japão não. A logística, ou a falta dela, não era um mero detalhe. Era a força de combate decisiva. Os soldados japoneses não perderam por falta de coragem, técnica ou determinação. Eles perderam porque os submarinos americanos cortaram as linhas de vida que deveriam tê-los alimentado. Eles foram vítimas de um sistema que os enviou para lutar em ilhas que não podiam sustentá-los, e no final, seus próprios corpos falharam. Leck, em seu livro, e Sled, em seu relato visceral, fizeram questão de documentar os corpos emaciados, as costelas proeminentes e a fragilidade biológica. Eles não escreveram com ódio, mas com um reconhecimento sombrio de que a guerra mata de muitas maneiras, e a inanição é uma das mais cruéis. O Japão exigiu que seus homens lutassem até o fim, mesmo quando o fim significava que seus corpos consumiriam a si mesmos por energia. A determinação não pode fabricar a comida que não existe, e a coragem não pode superar as necessidades biológicas do metabolismo humano. A lição final da Guerra do Pacífico, comprovada por cada corpo esquelético em Guadalcanal, Peleliu e Okinawa, é que a logística é fundamental. Soldados alimentados e equipados têm reservas. Soldados famintos estão apenas esperando para morrer. Se esta análise sobre a verdadeira dimensão da logística e da biologia no Pacífico ressoou com você, por favor, curta este vídeo. Sua interação ajuda a garantir que esta história, que vai além das narrativas convencionais de batalhas, alcance mais pessoas. Deixe nos comentários qual aspecto da logística militar moderna você acha que é mais crucial hoje, à luz dessas lições. Agradeço por ter dedicado seu tempo para refletir sobre essa história difícil. A coragem pode ser infinita, mas o corpo humano tem um limite.